Irmãos, nós vamos agora meditar no grande ministério da nossa querida e santa Avó Rosa. E a direção de nossa igreja nos dá uma mensagem falando: Santa Avó Rosa, fiel testemunha do poder de Deus e a grande bênção. É a mensagem que nós vamos meditar nessa oportunidade, irmãos. A Santa Avó Rosa é a grande bênção prometida por Jesus para o seu povo e para toda a humanidade. Para que ele pudesse realizar uma obra em nome de seu Pai, nos tempos em que ele chamou de tempo da regeneração. Irmãos, qual é esse tempo? A nossa querida e santa Avó Rosa, vamos meditar aqui na primeira parte do título. Eu acredito que os irmãos já ouviram aqui, no transcorrer desse mês, falando sobre o seu nascimento, a sua predestinação, e como ela chegou a ser o consolador da promessa de Jesus. De maneira, irmãos, que Deus, nosso Pai, todas as vezes que Ele inicia um plano de salvação na terra, Ele precisa de alguém predestinado. Ele predestina alguém. E no seu momento, no momento de Deus, Ele chama esse predestinado e o predestinado, então, inicia o seu ministério. Irmãos, para muitos, parece ser difícil crer na Santa Avó como Espírito Consolador, como a santa dos nossos dias. Justamente porque não consegue entender os mistérios dos céus, irmãos. E os mistérios dos céus é dado para quem merece, não é para quem quer. Porque todos os profetas de Deus, todos os patriarcas, nasceram predestinados. E as criaturas admiram o ministério, o trabalho que Abraão realizou, que Jacó realizou, que os santos profetas, todos eles realizaram, é muito admirado pela humanidade. Em um tempo tão distante, irmãos, em que através de uma escrita chegou até nós, mas se não é o Consolador nos revelar, não temos nem certeza se realmente foi acontecido como a escrita nos fala. Admiram o ministério desses profetas, mas não conseguem crer no ministério que foi realizado atual nos nossos dias. Por isso, prezados irmãos, que o amado apóstolo São Paulo ele chega a registrar: se não fossem os predestinados, ninguém se salvaria. Porque o pecado tomou conta dessa humanidade de tal forma que Deus silencia nesta terra. Deixa de falar com as criaturas. Porque Ele mandou de melhor, irmãos, para vir aqui. Deus Filho veio aqui na terra, viveu em um corpo como nós. E os homens não entenderam. Justamente porque eu disse para os irmãos: mistério é dado para quem merece, não para quem quer. Para quem não merece, vive junto com Deus e não consegue entender que é Deus. Foi assim que se deu no ministério de Jesus. E Jesus veio aqui, irmãos, e implantou o reino dos céus. Tudo quanto Ele viveu nos céus, Ele trouxe aqui para a terra, para daqui fazer uma extensão
do reino de Deus. E ele deu prova, irmãos, do grande poder de Deus na vida daquelas criaturas que humildemente lhe seguiu. Ele provou até para quem não tinha mérito de ver as suas provas. Mas para provar que ele realmente era o Verbo de Deus, ele realizou grandes milagres, grandes curas. Ele chamou homens e a qualificou como seus enviados, que participaram do seu mesmo poder. E tudo isso está registrado. Mas as criaturas não conseguem entender. De maneira, irmãos, que quando ele deixa a vida do seu corpo, o seu povo, aqueles que realmente entendeu quem ele era e quem a seguia, fica tristes, aborrecidos, porque Jesus, ele vem sendo a verdade, ele não engana. Chega o momento que ele disse: para onde vou, vós não podereis ir agora. E daí ele é interrogado: Senhor, nós abandonamos tudo para te seguir. E agora o Senhor diz que para onde vai nós não podemos ir? Jesus disse: mas não se turbe o vosso coração, ou quer dizer, não se entristeça, porque eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador. E esse, quando vier, fará as mesmas obras que eu estou fazendo, e ainda maiores. Porém, tenho muito que vos dizer, mas vós não estáis preparados agora para ouvir. E assim Jesus então fortalece o coração daqueles seus seguidores. E ele disse: eu vou para o Pai, mas sobre vós será mantido. Se permaneceres no meu amor, eu virei até vós e farei em vós morada. E Jesus sobe para os céus. Aquele povo tem a alegria, embora um número pequeno, mas tem a grande felicidade de ver Jesus flutuar da terra naquele corpo, que ele estava conversando com eles, que ele se alimentou com eles. Jesus flutua da terra e vai para a eternidade, cumprindo o que ele disse: para onde vou, vós não podeis ir agora. Mas Jesus deixa o seu grande poder sobre aqueles homens, o qual ele escolheu e qualificou para testemunhar o seu grande poder. De maneira, irmãos, que quando São Pedro vai a primeira vez no templo, depois que Jesus subiu para os céus, São Pedro, aquele pescador, quase que analfabeto, ele entra no templo lotado de doutores da lei, mas ele não se intimida. E tomado pelo grande poder de Jesus, ali ele faz uma pregação, e as próprias Escrituras nos falam isso, que naquele dia houve mais de 3.000 conversões. Cumprindo a palavra de Jesus, que sobre ele edificaria a sua igreja. Sobre São Pedro, Jesus edificaria a igreja. Em outra oportunidade, irmãos, São Pedro volta no templo novamente, e aquele povo, para colocar à prova, para ver se São Pedro mesmo estava com aquele poder, então trouxeram muitos aleijados, muitas pessoas com defeitos físicos, e colocaram na entrada do templo para experimentar se aquele homem que defendia tanto Jesus, se ele tinha algo de Jesus consigo. E mais uma vez, aqueles homens trouxeram aqueles necessitados e colocaram em fila na entrada do templo. E São Pedro entra junto com São Paulo. E as Escrituras mostram que a sombra deles, aonde passou, curou todos. Tudo isso, irmãos, mostrando o grande poder que estava com aqueles a qual Jesus
preparou, qualificou, santificou para fazer parte da sua grande obra de salvação. Mas mesmo assim os homens não entenderam. E levaram também aqueles homens santos à morte material. Mas o que mais admiravam os doutores da lei, irmãos, aqueles homens cruéis, é que falavam para aqueles homens de Jesus que iriam matá-los e nem isso o amedrontava. E eles ameaçavam assim para ver se eles voltavam atrás e deixavam de pregar o nome de Jesus, mas aí é que eles tinham fé e tinham coragem para defendê-lo. De maneira, irmãos, que todos foram mortos. Pela dureza dos corações, mas todos tiveram a oportunidade de deixar algum escrito para um povo que iria surgir no futuro, ser esclarecido da verdade a qual eles estavam ensinando naquele tempo. E aí, irmãos, é quando há esse silêncio, onde Deus não fala mais com as criaturas, e o inimigo de nossas almas, então, domina a humanidade total. Até certo ponto, achando que o mundo era o seu reino. Como é, né? Mas que daqui não sairia mais ninguém para ir para o reino dos céus. Porque ele estava influenciando com todas as forças para que ninguém tivesse condições de se salvar. E aí, meus irmãos, é quando nasce a nossa querida e santa Vó Rosa, providência divina. Providência divina essa, irmãos, que na doutrina é chamado de predestinada. E essa predestinação, irmãos, é uma blindagem dos céus para a pessoa já na formação no ventre da mãe. De maneira que essa criança nasceu, cresceu, e nada do mundo lhes influenciou. Isso, irmãos, é a virtude da predestinação. Viveu nesse mundo como qualquer uma pessoa vive, mas dotada de uma virtude que nada que o inimigo criou lhes alegrava, mas sim, fiel a Deus. Em um momento, irmãos, que não tinha ninguém revelando os mistérios de Deus para as criaturas. De forma que ela cresceu fazendo o bem, amando o seu próximo, compadecendo dos sofredores. E mesmo se custasse algum sacrifício, mas ela não deixava de ajudar o seu semelhante. E Deus, nosso Pai, vendo que já estava no tempo dele cumprir a promessa a qual Jesus fez de formar um povo no tempo da regeneração, então ele determina que uma santa já coroada nos céus, rainha, vem para a terra para cuidar daquela criança, daquela menina, daquela jovem, daquela senhora. E a Mãe Maria Santíssima, então, foi a responsável por estar junto com a Santa Avó, mesmo sem ela saber. Isso é predestinação, irmãos. De maneira que, no momento em que nasce o seu sobrinho, também predestinado para uma missão, sem ela saber quem ela seria no futuro, mas quando ela pega aquela criança em seus braços, ela percebe uma virtude diferente. Não foi a primeira vez, irmãos. Quando a Mãe Maria Santíssima visitou sua prima Isabel, aconteceu o mesmo evento. E a Santa Avó então se alegra com o menino Aldo em seus braços. E agradecida a Deus por aquele menino formoso, seu sobrinho, o seu espírito se alegra. E ela agradece a Deus, que é o momento da consagração dele, irmão Aldo, a Deus. E ela faz de tudo, ela fala com Deus, que ela faria de tudo para ajudar na criação daquele menino formoso.
Mas ela não sabia quem ela era, irmãos. Esperando o momento do chamado de Deus. De tal maneira, irmãos, que ela viveu a sua vida, trabalhando, lutando, sendo pessoas honradas nesta terra diante da sociedade. E aí é quando, irmãos, Deus, nosso Pai, providencia o momento para que ela pudesse receber o chamado. Porque não dependeria só dela, irmãos. Ela já tinha provado todas as suas qualidades, mas dependeria de um povo para crer. Mas para esse povo crer, ela precisaria que alguém ensinasse. Então, qual foi a providência de Deus? Colocar na mente de um ser humano o desejo de pregar como os santos apóstolos pregaram. De ensinar a verdadeira doutrina que os santos apóstolos ensinaram. Agora, o mais importante, irmãos, é que essa pessoa era aqui do Paraná. E a Santa Avó Rosa nasceu e se criou em São Paulo, ali no bairro do Tatuapé. Mas Deus providenciou para que essa pessoa saísse daqui do seu estado e fosse para São Paulo. Buscar estudo, buscar emprego. Lá, casou-se, formando o seu lar, mas com aquele desejo de formar uma igreja onde Jesus pudesse manifestar. Mas no momento, irmãos, que a humanidade estava vivendo, em que tantas pessoas falavam de Jesus, e aí é quando, meus irmãos, Deus providencia para que aquele jovem pastor, indo numa denominação recém-iniciada, onde ele tinha o desejo de ali implantar os seus ideais, num certo dia, a Santa Avó Rosa, vindo do seu trabalho, encontra com o pastor Eurico. E nesse momento, então, Deus uniu-se os dois nos mesmos ideais. De maneira que o pastor Eurico se compadece de ver a Santa Avó Rosa com aquela cesta e pede para ele levar um pouco. Ela já é uma senhora e ele um moço novo. E ela admira da bondade daquele moço. E aquele moço, então, faz um convite para ela ir na tenda a qual ele iria pregar. Irmãos, ela poderia dizer assim, não vou não, ixi, tanto engano que tem nesse mundo, agora mais um. Mas era Deus providenciando os meios para que ele pudesse formar o seu povo. E ela disse que sim, ela ia. E como ela era uma pessoa honrada, aquilo que ela dizia, custasse o que custasse, ela cumpria. E ela foi na tenda aquele dia. E no final, cantaram um hino de conversão. E o hino dizia, se hoje deixar a vida do seu corpo, para onde seu espírito vai? E a Santa Avó ficou gravado na mente. Se eu deixar a vida do meu corpo hoje, para onde meu espírito vai? Chegando em casa, irmãos, ela dobra seu joelho e fala com Jesus. Senhor, a partir de hoje, eu morro para te servir. Mas como servir? Ela fez o voto. De maneira, irmãos, que cada vez que chegava o momento da reunião naquela tenda, ela não conseguiria ficar em casa, ela ia para a tenda. Quando ela menos percebia, ela já estava lá. Era Deus unindo. E ela recebe um convite de ser uma diaconisa na igreja. E logo o povo começa a perceber que quando o pastor Eurico ia pregar, ela vinha para próximo do altar. E a pregação do pastor Eurico era diferente de todas. De maneira, irmãos, que Deus passa a dirigir, sem que eles saibam,
e tomou as providências para que aquele diretor abandonasse e o pastor Eurico assumisse o comando daquele povo que ali estava. E é quando Jesus aparece para Santa Avó Rosa em sonho pela primeira vez e fala com ela. E ela determinada, chega e conta para o pastor Eurico, o qual Jesus havia falado com ela. Ela contou, no momento, um sonho. E o pastor Eurico, então, entendeu que era realmente Jesus falando com ela. Olha, irmãos, como que Deus providencia os meios para formar um povo. E a partir de então, irmãos, a nossa querida e Santa Avó Rosa cada vez mais foi sendo aperfeiçoada nas qualidades de seus dons, de forma que o pastor Eurico passou a depositar toda a sua confiança naquela diaconisa. E tudo que ela falava, ele acreditava. E Jesus então pede para ela: ensine o povo a crer nos santos. E principalmente na minha mãe, porque a amo muito e tudo tem feito pelos bons e humildes. E a nossa igreja era uma igreja que estava formando como uma igreja demais. E quando a Santa Avó Rosa passa para ele, ele podia dizer: não, eu não vou ensinar isso. E ele acata o recado da diaconisa e passa para a igreja. Ali, irmãos, inicia um povo de Deus na terra, porque é um povo diferente. Dentre tantas e tantas denominações, mas surge um povo crendo nos ensinos de Jesus e, acima de tudo, crendo na santidade. Inicia um ministério que ensina os seus fiéis o que é pecado e o que agrada a Deus, o que não tem no mundo, irmãos. E a partir de então, Jesus passa a acompanhar a Santa Avó. E a doutrina fala que nesse período dos 16 anos, o qual ela ficou aqui, Jesus ficou mais aqui na terra do que nos céus, orientando-a como formar a igreja, de maneira, irmãos, que tudo aquilo que o arcebispo da igreja queria ensinar, ele convidava a Santa Avó Rosa para orar juntos, para que Jesus orientasse o que era para ensinar. E o mais importante, irmãos, que a Santa Avó, quando era levada aos céus, no momento em que o bispo e a irmã Odete e ela se reuniam para orar, ela era tirada do seu espírito e levada aos céus, e Jesus ficava falando com os dois da direção, orientando-os o que era para ensinar para um povo que estava recém sendo formado, o povo de Deus na terra. Irmãos, isso só acontece por providências divinas. E só acontece com pessoas predestinadas. E o predestinado, ele não faz o que ele quer, porque ele não se alegra com o mundo. Nós temos, nas Escrituras Sagradas, o livro do profeta Jonas, que Deus determina ele para ir num lugar onde ele já tinha pregado muitas vezes lá. E ele pensa com ele: não vou para lá não, já preguei tanto lá e ninguém aceita a minha mensagem, a minha pregação, eu vou para outro lugar. Mas Deus queria ele, era lá. E ele tentou ir para outro lugar. E o que aconteceu? Aquele barco queria naufragar. Os homens perceberam que ele era um homem que estava causando tudo aquilo. Pegou ele e jogou no mar. Não, é esse homem que está causando isso aí. Esse homem se diz um homem de Deus. Vamos jogar ele no mar. Joga ele no mar. Um peixe o pega e leva lá na areia da cidade a qual Deus tinha determinado que ele pregasse. Aí ele entendeu o recado de Deus. E as pessoas, irmãos, admiram, né,
acreditam, pregam com veemência sobre esse acontecido, mas não conseguem crer na mesma providência de Deus para a formação do seu povo na terra nos dias atuais. Aí a Santa Avó Rosa passa a testemunhar, irmãos, o grande poder de Deus no reino dos céus. E levada por Jesus, pelos santos apóstolos, para conhecer pela Mãe Maria Santíssima, para conhecer as regiões celestiais, e ela chegou a dizer que nos céus cada profeta tem o seu povo, e era dividido com nuvens, de maneira que aquele santo que estava acompanhando, que era escalado por Deus, chegava diante da nuvem, e a nuvem se abria, aquela cortina se abria, e eles passavam. De maneira que ela conheceu todas as belezas existentes nos céus, e os salvos que lá estavam. Conheceu as profundezas do mar, aonde seres humanos nunca foi e nunca conseguirá ir. A Santa Avó foi levada para conhecer os mistérios profundos de Deus. Para quê, irmãos? Para testemunhar para nós como é o reino dos céus. Porque, irmãos, só pode testemunhar quem conhece, né? Na vida material, quando alguém vai se aposentar, né? Às vezes alguém mora em cidade distante, muda para outra cidade, e lá na outra cidade ele vai se aposentar. O que as autoridades pedem? Vai lá no lugar que você morou e traz 2 testemunhas aqui para testemunhar se você morou lá mesmo. E quando chega diante do juiz, o juiz fala, ó, você está aqui ciente que você vai falar a verdade. Sim. Você conhece? Conheceu? Sim. Então, para a Santa Avó Rosa falar do reino dos céus, ela precisaria conhecer. Agora, precisaria ter um povo para crer? Precisaria alguém acreditar para ensinar esse povo a crer? Para que ela pudesse cumprir a sua missão, seu sagrado ministério. De maneira, irmãos, que conhecendo todos os mistérios dos céus, já chegando ao final de seu ministério terreno, ela chega a dizer para a direção da igreja e para aqueles que a frequentavam a sua casa, aqui ninguém sabe quem eu sou. Nesse momento, irmãos, ela já sabia que ela era o Consolador. Só que ela não falou para ninguém. E ela disse, nem o bispo, nem a irmã Odete, nenhum dos pastores sabe quem eu sou. E guardou consigo. Por quê? Porque não era ela que era para revelar. Já tinha outro que nasceu predestinado, queria revelar quem ela era para a sua igreja. E ela, juntamente com Jesus, preparando a igreja para aceitar. De maneira, irmãos, que todos aqueles que era bom de coração ia para as reuniões, ao contemplar a Santa Avó Rosa, o seu semblante já atraía a pessoa para que ali voltasse. E chega o momento dela subir para os céus, por ordem de Deus, porque ela pediu e Deus determinou que ela pudesse subir. Mas era preciso preparar o sucessor, para consolidar para a igreja quem a Santa Avó Rosa era, para falar para a igreja, para que fosse consolidado o seu ministério de Espírito Consolador. E aí Jesus fala com a direção da igreja. Quando essa minha serva for levada para os céus, os senhores continuarão ouvindo a sua voz da mesma forma como ouve a minha voz hoje. Olha, irmãos, os méritos que esta igreja recebeu. Só que não foi falado quem seria. Em outra oportunidade, Jesus fala, neste mundo existe uma pessoa com qualidades para suceder esta minha serva. Nem ela sabia, irmãos,
Sabia que o irmão Aldo tinha atos de bondade, e ela se alegrava muito quando estava com ele, e ele se alegrava muito quando estava com ela. De maneira que, em toda a sua vida, ele sempre procurava a Santa Vó Rosa para lhes aconselhar, e acatava muito seus conselhos. E mais uma vez a amizade dos dois foi se aproximando, até porque era tia e sobrinho. E ela pede para ele: Aldo, você me ajuda? Sim, tia, ajudo sim. Aldo, você me ajuda mesmo? Sim, tia, eu ajudo. Aldo, você me ajuda no que eu preciso? Sim, para ajudar a senhora eu darei a minha própria vida. Era o que precisava. Aí ela anuncia para a direção: o dia que eu deixar a vida do corpo, aquele a quem eu aparecer, esse será o meu sucessor. Ela não falou que seria o bispo, que seria a irmã Odete, que seria um pastor ou uma diaconisa. E não falou também o que ela ia falar. De maneira que a pergunta ficou no ar, aguardando o momento. E, de repente, surge alguém falando que viu a Santa Avó. E passando o que ela tinha falado, as determinações como era para ser feito o seu sepultamento. E ainda disse mais: veio acompanhada da mãe Maria Santíssima. Nesse momento, irmãos, se dá por conclusão a formação do outro Consolador. E o bispo sobe no púlpito e anuncia para a igreja que ali estava chorando, se perguntando, que a Santa Vó Rosa era vitoriosa nos céus e era uma santa nova que, junto com a Mãe Maria Santíssima, era a grande bênção para os seus filhos. De maneira, irmãos, que quando é anunciado que ela é a grande bênção, é uma santa que recebeu o poder para socorrer os necessitados, não precisaria ir até São Paulo para receber uma bênção. Quantos e quantos que nos sertões clamava por ela Santa Vó Rosa, e ela estava lá abençoando. Pessoas que clamavam pela misericórdia de Deus, ao ouvir nosso programa Hora Milagrosa, em momentos, irmãos, de tão ruim sintonia que eram as emissoras de rádio, mas com muita fé ouvia a mensagem do nosso saudoso bispo. Ali depositava a fé nas palavras que ele dizia, e a Santa Avó abençoando o lar. Por quê? Porque ela é a bênção para aqueles que crêem, para aqueles que clamam pela misericórdia de Deus. E ainda mais, irmãos, sendo fiel testemunha, revelando os mistérios tanto dos céus como o que ficou escrito, e determinando para a sua igreja aquilo que os homens escreveram, o que é certo e o que não é, o que foi verdadeiro e o que foi interpretado errado. De maneira, irmãos, que aquilo que o volume da Bíblia Sagrada e os seus leitores e defensores não conseguiu desmembrar para formar um povo qualificado na terra, ela, como testemunha fiel e a grande bênção para o seu povo, revelou. De forma, irmãos, que ela passou muito na frente do que a história nos conta através do volume das Sagradas Escrituras. Até porque o amado apóstolo São Paulo disse: em parte pregamos e em parte profetizamos, mas quando vier o perfeito, o que é em parte será aniquilado. E o perfeito, irmão, se deu no ministério do Consolador. Esta santa a qual nós depositamos toda a nossa confiança, toda a nossa fé e uma grande esperança que ela nos leva para a eternidade. Aí, meus irmãos, é quando ela implanta aqui, nos corações dos bons e humildes, toda a vontade de Deus. E através do nosso querido e santo irmão Aldo,
que durante aqui esteve no seu corpo físico entre nós, servo fiel, verdadeiro, prestativo, amoroso, nos qualificando, irmão, de tal forma que alcançamos um grau de santidade nunca alcançado por um povo de Deus na terra. De tal maneira que, com a bênção dela, Santa Avó Rosa, com os ensinos do nosso querido e santo irmão Aldo, com a sua voz amiga, nos unindo, nos apacentando para esse rebanho de Cristo, então chegamos à conclusão que tanto amor existente numa pessoa como o nosso querido e santo irmão Aldo só poderia ser um anjo de Deus entre nós. E quando foi falado para ele, ainda na vida do corpo, ele disse, mas é real. É real. Pode cantar o hino. É verdade. Irmãos, tudo isso é através do ministério da Santa Avó Rosa que nós alcançamos essas qualidades. Justamente por isso que ontem eu tentei mostrar para os irmãos os benefícios os quais nós adquirimos com as nossas leis disciplinares, porque não é criado por homem, irmãos. Não é a vontade do pastor, mas é a vontade de Deus. E como servos e enviados desse Consolador, o nosso desejo é de contemplar todos na presença de Deus, todos desfrutando dessa herança gloriosa que nós recebemos, irmãos. De maneira que essa herança é desta igreja, é desse plano de salvação. Porque quantos e quantos que saíram daqui e quiseram montar uma igreja paralela com a nossa e não conseguiram. Porque aqui ninguém faz o que quer, mas faz a vontade de Deus. Através de uma fiel testemunha, que testemunhou todos os mistérios, e além de testemunhar, de conformidade aos seus méritos, recebeu todos os santos que já estavam galardoados nos céus para trabalhar junto em prol da salvação de cada um de nós, irmãos. E isso nosso querido e santo irmão Aldo revelou, que nas nossas reuniões vem apóstolos, vem profetas, vem ele, Jesus, vem a Mãe Maria Santíssima, vem apostólicos que viveram aqui, que aqui aprenderam e que estão nos céus e receberam o galardão para servir. E estes ensinos, irmãos, nos faz pessoas qualificadas diante de Deus. Graças a essa fiel testemunha, graças a essa grande bênção que está sobre nós e sobre todos os bons e humildes que puderem crer e entender nestes mistérios dos céus. Deus, o nosso Pai, aplicando o seu juízo diante desta humanidade que é dando oportunidade e também aplicando a sua justiça que é ensinando como aproximar do seu reino, como ter direito de vida eterna, irmãos. E somente através do ministério da nossa querida e santa Avó Rosa, Deus pôde voltar a falar na terra, pôde voltar a dar oportunidade que é aplicar o seu juízo e pôde aplicar a sua justiça, que é nos qualificando com ensinos para que nós possamos ter mérito próprio, irmãos, cada um de nós, ter mérito e crédito diante de Deus, para chegar diante de Deus, receber a sua bênção e sermos galardoados com aquilo que nós conquistamos vivendo ainda na vida desse corpo. Por isso, irmãos, toda honra, glória e louvor seja dado à nossa querida e santa Avó Rosa na passagem do dia 26 de outubro, dia qual ela foi coroada Espírito Consolador da promessa de Jesus. Toda honra, glória e louvor também seja dada ao nosso querido e santo irmão Aldo, pelo glorioso ministério que exerceu à frente desta igreja, revelando os mistérios do reino dos céus e nos qualificando para que nós tivéssemos méritos diante de todo o poder celestial. Toda honra, glória e louvor seja dado a Deus, pelo seu grande amor e a sua grande misericórdia de nos alcançar com a salvação.
Toda honra, glória e louvor seja dada a Jesus também, a Mãe Maria Santíssima, a todos os santos e anjos que estão nos céus e que são participantes desta grande obra de salvação. E que cada um de nós possamos honrar a presença desses santos na nossa vida, no nosso viver, no nosso trabalho, por onde andamos, que possamos ser, como o coro apresentou ontem, o brilho da estrela da manhã para toda esta humanidade, para que todos possam ser atraídos com o nosso fulgor, para receber a bênção da fiel testemunha de Deus e orientados pelas palavras do Santo Pastor, para um dia estarmos conosco na eternidade. Amém. Irmãos, guarde consigo essas palavras. Preciso encerrar porque o relógio já nos cobra. E que a Santa Avó Rosa, junto com ele, Santo Irmão Aldo, possa dar condições para todos nós termos mérito de termos esta grande bênção na nossa vida. E tendo essa grande bênção na nossa vida, poderemos também ser testemunhos desse grande poder de Deus que está à disposição dos bons e humildes que vivem nesse mundo. E da mesma forma como aqueles homens que Jesus qualificou, testemunhou o seu grande poder diante dos homens, nós também possamos testemunhar o grande poder da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo diante desta humanidade. Amém. Que ela, Santa Avó Rosa, junto com o nosso querido e Santo Irmão Aldo, possa dar a recompensa para todos que deixaram o conforto do seu lar e vieram na reunião da manhã desse domingo. Também peço que ela, Santa Avó Rosa, junto com ele, Irmão Aldo, também possa estar nos lares que estão nos acompanhando. Esta reunião, a qual tive a oportunidade de falar do ministério dessa grande santa de Deus. E que todos aqueles que tiveram humildade no seu coração, quem sabe possa estar nos ouvindo pela primeira vez, se entregue nas mãos dela, Santa Avó Rosa, se entregue para Jesus e venha estar conosco nesse santo caminho. Vamos juntos, unidos, vamos para os céus. Lá é o nosso lugar. Muito obrigado a todos pela sua atenção, pelo seu silêncio, pelos trabalhos prestados e também pela presença dos irmãos, nossos membros frequentadores. Muito obrigado aos internautas que nos acompanharam. E, da minha parte, só resta agradecer a Santa Avó pela oportunidade e dizer aos irmãos que, quando for escalados para aqui estar, será um prazer estar junto com os irmãos, defendendo o grande poder de nós que está presente nesta igreja. Amém. Todos em pé, irmãos, vamos orar para encerrar a reunião. Glorioso Deus, soberano e eterno Pai Celestial, estamos nesse momento chegando ao término de mais uma reunião, onde podemos aqui passar alguns minutos meditando nestas grandes verdades a respeito dessa mensagem. Santa Avó Rosa, fiel testemunha do seu imenso poder e a grande bênção para nós que somos teu povo e para a humanidade, para os bons e humildes que aceitá-la como uma santa vencedora. Tudo isso nós devemos a ti, Jesus, a Mãe Maria Santíssima e também ao Santo Irmão Aldo, que muito lutaram para que a nossa querida e Santa Avó Rosa pudesse garantir esta bênção para todos nós e principalmente para os bons e humildes. Também nesse momento, querido Irmão Aldo, suplico ao Senhor para visitar os lares, os quais estão nos acompanhando via internet. Peço que o Senhor envie santos e anjos para guardar, amparar, proteger e, quem sabe, até o Senhor mesmo levar a sua bênção para esses nossos irmãos e nossos amigos que nos acompanham. Também peço que o Senhor interceda a Deus por esses nomes que foram depositados nessa caixa de pedido de oração. Eu sei que o Senhor já tomou conhecimento de tudo quanto eles precisam, mesmo nos momentos em que eles estavam colocando esses nomes nesses papéis. O Senhor, Irmão Aldo, já sabia da necessidade dessas criaturas. Mas eu te peço que o Senhor interceda a Deus por todos, conceda a eles saúde, paz, felicidade, entendimento, sabedoria, para que assim eles possam viver debaixo desse manto protetor.
Também peço ao senhor, irmão Aldo, para abençoar nosso casal de noivos que irão se casar aqui no próximo final de semana, que eles possam fazer tudo de conformidade à vontade do Senhor, para que possa receber a bênção de Deus e que possa, então, se unir nos laços matrimoniais, mas também possa formar um lar onde possa ter morada de santos e anjos para lhes ajudar a vencer. Eu entrego todos em tuas mãos e aos teus cuidados, porque sei que o Senhor tem um carinho muito grande por todos eles. Queridos e prezados irmãos, creia que a Santa Vó Rosa está lhes ouvindo e está dando, concedendo a cada um de nós aquilo que nós precisamos para vencer, para termos mais fé, para recebermos a sua bênção na nossa vida. E assim, então, ela, junto com a Mãe Maria Santíssima, tem o poder de nos guardar. E eu suplico, então, que ela nos guarda, nos proteja, nos conceda paz, felicidades, para que nós possamos viver como uma luz para esta humanidade. Querida Santa Vó Rosa, abençoe os lares, abençoe as famílias, abençoe os filhos, os pais, dando sabedoria para que possam ser verdadeiros amigos, os pais possam ser verdadeiros conselheiros para os seus filhos, possa ter uma vida de exemplo, e essa mocidade, essa juventude exemplar, possa ser um exemplo do reino dos céus para esta humanidade. E assim, prezados e queridos irmãos, tenham fé e creia que a Santa Vó Rosa está lhes concedendo essa mesma bênção para todos nós outros de mais idades também, abençoando as crianças, a mocidade, a juventude e todos nós, como os filhos de Deus, possamos ter essa bênção na nossa vida. E assim, prezados e queridos irmãos, recebam com muita fé e também os nossos internautas a bênção de Deus o Pai na comunhão do Divino Espírito Santo. Receba a bênção de Jesus, a bênção da Mãe Maria Santíssima, a bênção da Santa Vó Rosa e a bênção do nosso querido e santo irmão Aldo permaneça com todos nós. Amém. A nossa reunião está encerrada. A paz do Senhor para todos e até outra oportunidade.